Salve galera, meu nome é Rafael Buglé, eu sou ator, diretor e dramaturgo e nessa videoaula eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória investigando as possibilidades de relação entre o teatro e a imagem e ao mesmo tempo a minha busca incessante por teorias e práticas que auxiliam o ator no desenvolvimento de uma pedagogia do olhar. Falar sobre imagem é ao mesmo tempo remontar a história da existência humana. O homem sempre produziu e consumiu imagens, para garantia da sua sobrevivência, para registrar suas memórias, para contar suas histórias, para materializar os seus deuses, para ler os sinais da natureza. Mas nunca, como nas últimas décadas, esse processo foi tão intensificado. Nós podemos explicar essa situação talvez pelo advento da internet, dos meios de comunicação em massa, pela popularização de equipamentos como câmeras, smartphones, notebooks, streams. A imagem adentrou nossas rotinas, transformando nosso dia a dia. Modificou nossa forma de nos comunicar, de nos relacionar, de ser e estar no tempo e espaço, transformando inclusive a nossa própria percepção do real. Por outro lado, escolas e instituições de ensino não conseguiram acompanhar esse ritmo frenético de produção e consumo de imagem. Obviamente, com raras exceções, de cursos que, pela sua natureza, precisam investigar o tema. Ou seja, elas renegaram à sociedade inteira a possibilidade de uma alfabetização visual. E a maioria dos processos formativos em teatro cometem o mesmo erro. Renegam a necessidade de uma alfabetização do olhar. E a pergunta que fica é a seguinte: se nós vivemos nessa dita sociedade da imagem, da cultura visual, como um ator pode ter êxito no seu processo de criação se ele realiza uma leitura parcial dos estímulos criativos e do próprio meio em que ele está inserido? Diante desse contexto, nós estamos formando gerações e gerações de analfabetos visuais, uma vez que não possuímos conhecimentos e nem ferramentas para interpretar aquilo que é oferecido aos nossos olhos. Logo, falar sobre uma pedagogia do olhar é ao mesmo tempo falar sobre a inclusão do sujeito na sociedade contemporânea. Mas afinal, o que é imagem? Com a popularização da palavra, fica difícil chegar a uma resposta objetiva. O termo adentrou diversas áreas, segmentos, ciências, multiplicando a sua significação. Por outro lado, visando dar continuidade à nossa reflexão a respeito de uma pedagogia do olhar voltada ao teatro, eu organizei alguns conceitos em 3 grandes eixos: geral, cênico e criativo. A priori, vale ressaltar que essas nomenclaturas não possuem uma definição pura. Elas se contaminam, podendo inclusive serem aplicadas de maneira conjunta. O eixo 1, geral, apresenta 2 duplas de terminologia: imagem natural, imagem artificial, imagem concreta e imagem mental. A imagem natural é toda aquela que está disposta na natureza e que não sofreu nenhum tipo de interferência humana. Já a imagem artificial é toda a imagem produzida pelo homem por meio de um instrumento ou material específico. A imagem concreta é toda a imagem oferecida ao olhar. Já a imagem mental é toda a imagem oferecida ao olhar, mas que, pelo córtex visual, foi transformada em memória, pensamento ou até mesmo sonhos. No eixo 2, entendemos por imagens cênicas todos os elementos que constituem o próprio fazer teatral: o ator, a maquiagem, o figurino, os adereços, o cenário, o espaço cênico, a iluminação, a cena e o espetáculo em si. Por outro lado, adicionamos a essa lista inclusive a fala e a trilha sonora. Apesar de serem oferecidas ao sentido da audição, elas são promovedoras, criadoras de imagens mentais. No terceiro eixo, nós nos apropriamos de algumas terminologias da semiótica. Então teremos imagem ícone, imagem índice e imagem símbolo. A imagem ícone, ela busca a máxima verossimilhança possível com o objeto representado. Já a imagem índice não possui tanta semelhança com o objeto representado, porém ela aponta e indica. E a imagem símbolo, por sua vez, ela necessita de uma convenção social para que possamos identificá-la. Por exemplo, imagem ícone, a foto de uma pessoa. Imagem índice, a pegada dessa pessoa na areia. Imagem símbolo,
a própria palavra pessoa. Para que consigamos entender o seu significado e informação, nós precisamos saber a língua portuguesa, uma convenção social. Outra característica importante é que a imagem é responsável por carregar uma informação ou uma mensagem visual. Nesse sentido, descobrimos mais um aspecto importante da imagem, a sua ligação com a visualidade. Contudo, ver uma imagem não é apenas um ato passivo. Nós temos alguns autores que defendem a existência de um olhar passivo e um olhar ativo. O olhar passivo é esse olhar cotidiano, corriqueiro, ao qual nós vemos, mas sem muita vontade de ver, apenas passamos pelas coisas. O olhar ativo é um olhar que gera conhecimento, é um olhar que investiga, é um olhar curioso, é um olhar que olha com vontade de ver, com vontade de ver para além daquilo que é visto. A maioria desses conceitos são oriundos do teatro, da psicologia, da semiótica, da publicidade, e eles foram combinados com o intuito de despertar o interesse pela visualidade da cena. Por fim, faz-se necessário destacar dois aspectos da imagem. O primeiro é que ela provoca uma necessidade de equilíbrio. Quando vejo uma imagem, automaticamente eu tento completá-la com as minhas referências, buscando uma significação ou dar sentido à coisa vista. O segundo é a sua capacidade de gerar o efeito de sinestesia. Por meio dos neurônios de espelho e através da imagem, nós conseguimos provocar sentimentos e sensações de forma mais poderosa do que a própria palavra. Neste caso, eu chamo esse acontecimento de nova catarse. Diferentemente da catarse clássica proposta por Aristóteles, que advém do acompanhamento da saga, da jornada do herói, provocando um sentimento de terror e piedade, a nova catarse provoca um amontoado de sentimentos e sensações a curto, médio e longo prazo. Bom, e o que a imagem tem a ver com teatro? Uma das primeiras definições do termo teatro é de origem grega. Segundo Patrice Pavis, a palavra teatron, que significa lugar de onde se vê. A partir desse conceito, já conseguimos extrair preciosamente um sentido de visualidade no ato de apreciar uma peça teatral. Para além disso, Pavis ainda diz que quando o espectador está no local assistindo uma apresentação, ele vai lá para ver as reações e transformações visíveis em cena, ou seja, o trabalho do ator. O ator constrói, cria e apresenta uma cena por meio de ações, e ações são imagens em movimento. Do mesmo modo, um dos nomes de maior peso da filosofia espanhola no século XX, Ortega y Gasset, vai definir a palavra teatro por meio de duas ideias. A primeira diz respeito ao prédio, o local onde ocorre a apresentação teatral. E a segunda se refere à própria manifestação teatral em si. Ele diz que o teatro é uma relação estabelecida entre corpos que veem e corpos que são vistos. Podemos citar ainda um dos mais importantes diretores da atualidade, o norte-americano Robert Wilson, que no livro Diálogos sobre Encenação afirma que a sociedade contemporânea está cada vez mais consciente a respeito das propriedades e dos efeitos da imagem, o que culmina objetivamente em processos e espetáculos cada vez mais visuais, ou seja, pautados por uma dramaturgia visual. E segundo Lima, entende-se por dramaturgia visual não um espetáculo pautado somente em imagens, mas aquele que não se subordina mais ao texto, sendo capaz de criar a sua própria lógica. Acredito que existe no teatro uma premissa essencial. Trabalhando de maneira consciente ou não, qualquer elenco, direção e equipe técnica, quando está em sala de ensaio produzindo um espetáculo, se preocupa com aquilo que será oferecido ao olhar do público. Afinal, o público se desloca da sua casa para ver, assistir um espetáculo de teatro. E vale ressaltar que espetáculo é tudo que é oferecido ao olhar. Como diria Gasset, tudo que é produzido pelos atores é feito diante do público. E quando esse se vai, eles também se vão. Sendo assim,
todo e qualquer processo de criação teatral tem a imagem como meio e fim. No início, por exemplo, uma série de imagens mentais, concretas, artificiais e naturais se colidem na tentativa de serem reorganizadas e materializadas em imagens cênicas. Estas, por sua vez, por intermédio da direção e do elenco, são reorganizadas e ressignificadas em imagens ícone, imagem índice e imagem símbolo. E ao final, durante a apresentação teatral, as imagens oferecidas ao público são ressignificadas pelas suas próprias imagens mentais na tentativa de criar uma narrativa e um sentido próprio. Tendo em vista essas breves colocações acerca do teatro e da imagem, destacamos a demanda eminente de formar leitores visuais no teatro, uma vez que o próprio ofício do ator, o fazer teatral em si, parte do imperativo de realizar leituras de mundo e transformá-las em imagem, em poéticas da cena. Outro elemento muito importante para a visualidade da cena é a iluminação cênica. A iluminação está para mim como a edição está para o audiovisual. É a luz que determina como, o que e quando eu vou ver a imagem. Logo, o iluminador ele realiza um processo de edição do espetáculo durante o processo de criação. E quando o público assiste, ele vai direcionar por meio da luz o seu olhar. E o ator, por sua vez, em cena, realizando suas ações que foram orientadas pela direção, vão apresentar ao público uma cadeia de imagens que constrói sentidos e desconstrói estes sentidos, visando o estabelecimento de uma narrativa para o espetáculo. Logo, o trabalho do ator está estritamente ligado ao processo de leitura, interpretação e expressão de imagens, tanto nos modelos clássicos quanto nos modelos contemporâneos. O ator, quanto ser, quanto cidadão, necessita realizar a leitura de mundo para criar sua obra e, ao mesmo tempo, necessita realizar uma leitura de obras artísticas, de conceitos, de orientações, para combinar essas informações e criar a sua cena. É um processo que atravessa tanto a sua criação quanto o seu próprio procedimento de formação. O ator necessita ter o conhecimento, a competência de trabalhar com imagens. O primeiro passo para a instauração de uma pedagogia do olhar no teatro se dá através do entendimento de um conceito básico chamado a terceira imagem. Esse conceito foi cunhado por mim na minha primeira pesquisa desenvolvida em 2009, o teatro e a imagem, depois de não encontrar nenhuma terminologia similar que pudesse dar conta das necessidades, tanto teóricas quanto práticas, que eram necessárias para que eu pudesse compreender o meu fazer teatral. Durante a minha graduação, toda vez que eu adentrava a sala de ensaio para participar de uma montagem teatral, mesmo que eu estivesse munido pela orientação dos meus professores, por técnicas teatrais, por conceitos, ideias, eu sempre achei que faltava um procedimento, uma diretriz que fosse capaz de guiar o meu trabalho no momento de criar uma cena. Diante dessa necessidade, eu passei a utilizar o conceito terceira imagem, que consiste na combinação ou sobreposição de imagens, visando uma significação maior que desse conta das demandas expressivas daquele determinado processo criativo. A terceira imagem está para a metáfora na literatura e para o efeito Kuleshov no cinema. É a tomada de consciência acerca dos efeitos obtidos pelas decisões que eu tomava no momento de selecionar, combinar ou organizar as imagens de uma cena teatral. É nada mais, nada menos do que a tomada de consciência a respeito da organização das ações que eu criava. Ou seja, eu pensava de forma intencional a respeito da sequencialidade do que eu iria criar. Então eu fui buscar referências distintas acerca da imagem em outras ciências, em outras áreas. A questão é que os resultados sempre atravessavam em algum momento o conceito da terceira imagem. A ideia é a seguinte: quando eu sobreponho uma imagem com outra imagem, eu gero uma terceira.
não no procedimento de soma, mas de multiplicação, onde duas ou mais imagens, quando combinadas, geram múltiplas possibilidades visuais. Para exemplificar esse processo, vamos imaginar um ator X e um figurino Y. Quando eu combino esses dois, o resultado desse procedimento é uma possibilidade de leitura que está para além do figurino e para além do ator. Eu poderia pensar também numa combinação de cenas. Quando eu coloco a cena A ao lado da cena B, a minha leitura, a minha interpretação é diferente se eu colocar a cena A ao lado da cena C. O espetáculo vai sendo montado ao passo em que o diretor e o elenco organizam as imagens do espetáculo. E por imagem nós entendemos o figurino, a iluminação, os atores, as cenas, o próprio espetáculo em si é um grande mosaico que combina uma série de imagens. O próprio conceito de montagem teatral expõe que o trabalho do ator e o trabalho do diretor se dá por meio da combinação de imagens, ou seja, é uma busca constante por essa ideia da terceira imagem. E o público, por sua vez, quando assiste um espetáculo, no momento de fruição, exerce o processo de combinar as imagens que assiste com as imagens que possui, suas referências, suas experiências, realizando novamente o procedimento da terceira imagem. Porém, em dado momento eu percebi que somente a terceira imagem não seria capaz de formar o meu olhar. Assim como no âmbito verbal, que nós aprendemos as letras, depois combinamos elas em sílabas, palavras, e dessas palavras nós depois fazemos textos, redações, e em dado momento poesia, poemas, eu precisava, antes de mais nada, entender os elementos básicos de uma imagem, para que só assim eu pudesse adquirir o conhecimento essencial à visualidade. Em suma, eu não era capaz de ler linhas, formas, cores, profundidade, contraste, harmonia. Quem dirá realizar esse procedimento em cena? A terceira imagem foi muito importante para despertar o meu interesse técnico pela visualidade. Porém, para que eu fosse capaz de identificar, comparar, combinar e me expressar por imagens, era necessário a sistematização de uma pedagogia do olhar. E essa é a busca incessante do meu trabalho quanto artista e professor de teatro. Temos no olhar a possibilidade do registro de uma imagem completa. Uma imagem que associa lembranças, que associa sensações, sentimentos, emoções, e tudo isso é insumo para o trabalho do ator. Segundo Chauí, olhar é ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para si. Nesse sentido, basta estarmos de olhos abertos para ver. O fluxo de imagens só é interrompido quando cerramos os olhos, mas mesmo assim, ainda existem as imagens mentais. Bom, existem alguns autores que defendem a existência de um olhar passivo e de um olhar ativo. O olhar passivo é esse olhar que vê por ver, e o olhar ativo é um olhar que possui características específicas. É um olhar que tem intencionalidade, que vê e decifra, aprende, sistematiza, organiza a informação. Quem olha, olha de algum lugar. Eu gosto de utilizar essa expressão para explicar que todo procedimento de leitura de imagem gera uma significação singular. Além do contexto histórico, geográfico e cultural, a pessoa que executa esse processo, ela vai complementar as informações com as suas referências e experiências de vida. Neste sentido, eu acho uma tragédia toda vez que me perguntam: e qual a intenção do autor? Muitas vezes, nem ele mesmo sabe responder a esta pergunta. Então, como conseguiríamos chegar a um denominador comum? Para isso, nós precisaríamos justapor uma série de respostas e compará-las, porque devido a um contexto cultural, nós seríamos capazes de identificar informações que se repetiriam. E para finalizar nossa videoaula, eu vou compartilhar uma série de exercícios que estão divididos em duas categorias: aquecendo o olhar e revelando imagens. Eles servem como ferramentas básicas para o treinamento do ator-leitor visual.